Antes da gente ler, eu gostaria de dizer da gratidão ao Senhor no meu coração, de poder caminhar junto com os irmãos. A palavra de Deus fala e Paulo, nos sugere a Timóteo, ali na carta de Timóteo ali, para que a gente venha fugir das paixões da mocidade e para a gente seguir a fé, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor tem constrangido meu coração, tem cativado ele dia a dia, que é um processo diário, e o Senhor tem nos feito perseverar, e isso é de muita riqueza, muito amor da parte do Senhor comigo, e eu creio que talvez você também tenha sentido isso nesses dias, o amor de Cristo, desse amor que nos constrange, esse amor que nos move a caminhar, é que eu gostaria de falar nessa manhã, e nós estamos diante da mesa do Senhor nessa manhã, nós vamos partir o pão, vamos tomar do cálice, e esse é um momento muito especial, é um momento que o Senhor precisa diariamente, domingo após domingo, nos despertar quanto a esse assunto, porque Ele deixou registrado, fazer isso em memória de mim, se lembre, faça isso, porque o meu desejo é que vocês não se esqueçam da minha obra, daquilo que eu realizei ao favor de cada um de vocês. Então, eu gostaria de ler esse texto, porque a gente tem tido comunhão e temos conversado, eu e alguns irmãos, e esses assuntos têm estado muito eminentes, para nós, e eu gostaria de ler junto com os irmãos, a crucificação aqui do Senhor, do verso 33, 23, capítulo 23, do verso 33 ao 43, fala assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve. E de fato, o Cristo de Deus o escolhido, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar.
Querido Senhor, obrigado pela Tua palavra. É ela que traz a luz para as nossas mentes, para os nossos corações, e é nela que nós queremos firmar os nossos pés. Senhor, te agradecemos pela Tua obra. Senhor, que realmente o Teu falar seja dispensado aos corações nessa manhã, Senhor. Senhor, como um canal, usa-me, Senhor, desimpedido para a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Então, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa penetrar nos corações, naqueles lugares que nós não abrimos espaço, mas sabemos que pelo Teu Espírito o Senhor pode. Então faça isso, Senhor, e realmente nos mostre a grandeza da Tua obra, do Teu poder, do próprio Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, Senhor. Louvamos o Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, essa situação aqui foi um período que Jerusalém estava em festa, né? Era a festa da Páscoa, né? Então o povo estava em festa. E é interessante que ao mesmo tempo aquela cidade foi sacudida ali por causa da prisão de Jesus, né? Eles prendem Jesus, eles levam ele para ser açoitado, maltratado, e depois que ele é açoitado, ele é levado para fora da cidade, né? Ali para fora das muralhas, né? Daquela cidade, e eles levam Jesus para aquele lugar chamado Calvário, né? Chamado Gólgota, lugar da caveira. E é interessante que às vezes a gente olha algumas imagens, né, e tem somente Jesus crucificado ali no Calvário, muitas imagens, mas é interessante que juntamente com o Senhor Jesus tinha dois malfeitores junto com ele, um à sua direita e um à sua esquerda. Foram três crucificados ali naquele dia, e para provar o maior escárnio contra o Salvador do universo, eles crucificam junto com ele, com o Senhor da glória, juntamente com o Senhor do universo, dois malfeitores, dois bandidos, ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, para escarnecer do Senhor Jesus. Mas nós cremos, né, pela palavra, que Jesus, Ele é o único Deus. Jesus, Ele é o Rei da glória, que Ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente. Nele não havia pecado algum. Aqueles dois que foram crucificados juntamente com o Senhor, sim, neles havia culpa, neles havia dolo, neles havia pecado. E no texto, um deles reconhece isso. Ele reconhece que ele não estava ali injustamente, mas o Senhor Jesus, Ele foi ferido injustamente, mas aquele castigo que Ele levou, que Ele carregou sobre Ele, se Ele não se dispõe a fazer isso de coração, ao nosso favor, aquela condenação ali seria nossa, e por meio dessa obra redentora do Senhor, nós temos a salvação, nós podemos nos achegar a Ele, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o único capaz de redimir o homem dos seus pecados, porque nele não havia culpa, nele não havia pecado. E é interessante que ali do lado esquerdo a gente vê, e do lado direito a gente vê a história da humanidade, a gente vê um espelho da humanidade. De um lado, do lado esquerdo, alguém que rejeita o Salvador do universo. Quando ele fala ali aquelas palavras, aquele homem de maneira nenhuma ele se comove, né? Ele quebranta o seu coração. Então, de um lado, aquele homem que não aceita a salvação,
E de outro lado, alguém que se comove, se quebranta e se arrepende dos seus pecados, né? Então o Senhor dá a salvação, Ele encontra o caminho da salvação. Então isso é muito interessante, né? De um lado, alguém arrependido, contrito, quebrantado, e que toma o caminho da salvação eterna. E de outro, um incrédulo, rebelde, com o coração fechado, que toma o caminho da condenação eterna. Então, por isso que eu comentei com os irmãos, são dois caminhos, um à esquerda e um à direita, né? Então, diante daqueles dois homens, estava a eternidade à sua frente, só que um morreria eternamente, e o outro seria salvo e moraria e renderia ao Senhor eternamente. Então, essa figura é de ensino para nós. Ali no centro, a cruz do Salvador do universo, à sua esquerda e à sua direita, dois malfeitores, um se rende e o outro se fecha ao Senhor. E essa cruz, né, a cruz do centro, é a cruz do nosso Senhor Jesus. Ele é a cruz da salvação, é a cruz do grande Deus, grande. Oh Senhor Jesus, glória a Deus. É a cruz que nos trouxe a salvação, a cruz do centro. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e foram destituídos, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Ele não estava no centro ali, irmãos, porque ele era o maior dos pecadores. Ele não estava ali no centro porque nele foi encontrado dolo, mas ele estava no centro porque tinha um propósito. E o Senhor queria nos mostrar que Ele é o divisor dos homens. Deus queria nos mostrar que é Jesus que vai dividir entre a condenação eterna e a salvação eterna. Ele é o divisor, Ele está no centro. Então é isso que Deus queria mostrar com aquela situação ali na cruz. Ele é o divisor entre a morte eterna e a vida eterna. E graças a Deus, porque Ele se dispôs como aquele bom pastor, né? Aquele pastor que dá vida por suas ovelhas. Então Ele foi de maneira espontânea, Ele se deu em favor dos seus. Ele vai, né, para a cruz, e ali na cruz, aquilo ali vira um palco, né? Um grande palco do amor e da redenção do nosso Senhor Jesus. Irmão, se você ainda tem dúvida disso, talvez nós ainda temos dúvida, mas que nessa manhã o Senhor possa esclarecer essa dúvida no seu coração. Jesus é a única esperança para você ser perdoado e alcançar a salvação. Jesus é a única esperança. Jesus, Ele está no centro. Jesus é o único caminho. Jesus é a esperança da salvação. Do meu lado esquerdo tem aquele malfeitor que rejeita o Senhor Jesus. E é interessante que os dois ladrões estavam na mesma situação, nas mesmas circunstâncias, mas ele rejeita. Mesmo ouvindo e vendo, ele rejeita. Irmãos, e essa fala de uma situação nossa atual. Muitas vezes nós vemos o Senhor, nós ouvimos o Senhor, mas nós rejeitamos o Senhor Jesus. E isso é muito triste. Esse lado esquerdo da rejeição, da cruz da rejeição, né? Isso é muito triste e é um alerta para nós. Isso mostra, e o Senhor deseja mostrar isso para nós,
que talvez a gente tenha tentado se aproximar do Senhor. Talvez a gente tenha até dirigido algumas palavras ao Senhor, como aquele ladrão fez. Ele tem apelado de alguma forma: salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Aquele ladrão que rejeitou o Senhor, ele levou algumas palavras ao Senhor, mas o Senhor conhecia o coração dele, e aquelas palavras que ele falou, no sentido de que o Senhor descesse da cruz, ia contra todo o propósito de Deus. Aquelas palavras iam toda contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ele morresse, porque não haveria outro Redentor. Ele sim é o Salvador, e nós temos tomado esse caminho muitas vezes da rejeição, né? Às vezes nós estamos aqui congregando há muitos anos, talvez eu e você tenham participado das reuniões, nós temos caminhado junto com os irmãos, temos vindo aqui na reunião de domingo, né? Talvez você tenha sido um bom irmão, um bom cidadão, né? Talvez você tenha sido um bom pai, né? Um bom marido, né? Você tenha sido uma boa esposa, né? Mas, irmãos, o Senhor, você pode ter todas essas qualidades, você pode andar nesse caminho, mas nesse caminho você não vai encontrar salvação. Não é somente vindo nas reuniões que você vai encontrar a salvação. O Senhor deseja que haja arrependimento, o Senhor deseja que haja um coração quebrantado. Irmãos, nós entramos em um período de religiosidade, né? E a gente vai fazendo as coisas no automático, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e às vezes quando o Senhor olha para nós temos rejeitado, porque verdadeiramente nós não temos conhecido, nós não temos tido intimidade real que o Senhor deseja com cada um de nós. Irmão, Paulo, ele nos instrui, acho que é em Coríntios, deixa eu ver aqui, ele fala assim, é isso, 2 Coríntios 13, ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se pertenceis à fé, provai-vos a vós mesmos, e não sabeis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se pertenceis na fé. Ele chama a nossa atenção: provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Irmãos, considere essas palavras, considere diante do Senhor o caminho que você tem tomado. Se você tem sido um religioso, se você tem somente frequentado as reuniões, e quando sai da porta para fora, você continua nas mesmas práticas diárias, pecaminosas, práticas que não agradam ao Senhor. Irmãos, nós temos aquele caminho do arrependimento. Às vezes eu arrependi, ou talvez eu fui só constrangido de alguma forma pelo falar, né? Mas eu não tenho mostrado os frutos do arrependimento real. O que o Senhor deseja é que você frutifique, é que você dê muitos frutos na presença do Senhor, diante do Senhor, junto com os irmãos. A verdadeira igreja, o Senhor, ele vê os verdadeiros filhos lá de cima, e às vezes nós ficamos limitados só aqui nessas paredes, mas o Senhor é aquele que cuida da sua igreja, e essa igreja ela é universal, ela tem muitos membros, e então que cada um de nós venha examinar a nós mesmos, considerar a nossa vida, como está, né? Como eu tenho caminhado, será que eu tenho frutificado para Deus, ou eu tenho rejeitado, como esse ladrão do lado esquerdo ali, tem rejeitado o meu Senhor, ou eu tenho vivido uma vida religiosa? Então que o Senhor nos mostre o caminho
que Ele deseja para cada um de nós, que Ele abra os nossos olhos nesses dias. E do lado direito nós temos um outro aspecto, que é a cruz da salvação. A cruz da direita é a cruz da salvação. De um lado, alguém que rejeita, que se endurece; do outro lado, alguém que se quebranta. Irmãos, o texto ali, ele não é claro, mas eu imagino quando o Senhor fala aquelas palavras, porque os dois naquele momento ali, os dois estavam, quando eles chegaram ali, estavam blasfemando, e eles estavam indignados com a situação ali. Mas é interessante quando o Senhor fala as primeiras palavras dele ali na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É interessante que eles tratam o Senhor Jesus com escárnio, eles zombam no Senhor, eles cospem no Senhor, eles crucificam o Rei dos Reis. E o Senhor Jesus, com todo o seu amor, pede perdão pela vida deles. Eles tratam com ódio, com terror, e o Senhor trata com amor. Irmãos, como não crer em um Deus como esse, que nos trata com tanto amor, que não nos trata segundo aquilo que a gente merece? Esses homens mereciam o que o Senhor estava recebendo, mas o Senhor, com todo amor, pede perdão por eles. E eu acredito que essa palavra do Senhor, eu acho que foi em direção ao coração daquele homem que estava do lado direito. Então, ele aqui no verso 40, ele fala assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando de igual sentença? Nem ao menos teme a Deus? Então, ele foi quebrantado, o temor do Senhor chegou no coração dele. E eu creio que um dos pontos para que a gente alcance a salvação é o temor, é esse sentimento profundo de reverência. Nós devemos reverenciar esse Deus. E um outro ponto para que a gente alcance é reconhecer que você é pecador. Esse é o caminho. Reconheça o seu pecado, a condição que você está, né? O outro ponto que esse homem reconhece que Jesus, ele é inocente. É um outro ponto também que ele achou, que ele encontrou no Senhor Jesus. Ele percebeu que o Senhor era inocente, ele viu isso, e ele também reconhece que Jesus poderia salvá-lo. Irmãos, para finalizar, hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. E nós estamos diante da cruz do centro. O Senhor tem nos dado esse privilégio de nós partirmos o pão todos os domingos. E Deus tem nos colocado diante dessa mesa, mas Ele também nos coloca diante dessa cruz. E Ele nos faz uma pergunta, nos dirige essa pergunta: qual é a sua escolha? Você vai tomar o caminho da vida ou da morte? Você vai rejeitar ou você vai aceitar a salvação? São dois destinos, irmãos, são duas escolhas, são duas eternidades. Você vai morrer eternamente, ou você vai ser salvo e andar e servir a Jesus eternamente. Qual é a sua escolha, meu irmão? Irmão, é muito sério esse assunto, e às vezes
tempo vai passando, nós vamos esquecendo dessas bases, de firmar o nosso coração na centralidade de Cristo, no caminho que Deus deseja para nós, que a gente avance nele, que a gente procure conhecê-lo. Certa vez, um jovem perguntou ao pastor, questionou o pastor, falou: pastor, mas como que vai ser isso? Como é que vai ser esse céu? A gente vai ficar lá adorando a Jesus dia e noite, mas isso vai ser muito monótono. Irmãos, o céu ele não vai ser monótono. Nós vamos ter toda a eternidade para nós conhecermos o autor da vida, o autor da salvação. Nós vamos poder amá-lo, nós vamos poder servi-lo, nós vamos poder estar com ele, nós vamos poder sentar à mesa com ele, nós vamos poder reinar juntamente com ele. Irmãos, que maravilha! Irmãos, o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a salvação ou o horror eterno. Qual o caminho que nós vamos tomar, irmãos? Talvez nós aqui dentro, infelizmente eu tenho que falar isso para os irmãos, talvez aqui dentro vai ter muitos que não vão tomar esse caminho, que vão sofrer o horror eterno, porque estão aqui de corpo presente, mas o Senhor não deseja isso para você. Jesus te ama, Jesus ama você, Jesus deseja que você o sirva, Jesus deseja que você seja salvo. O Senhor deu a escolha para aquele homem no último minuto da vida dele, e talvez essa é a chance que o Senhor tem te dado. Jesus tem te dado uma oportunidade, é agora, é hoje. Escolhe a vida. Jesus tem feito isso por você. Escolhe a vida, não toma o caminho da morte, escolhe a vida. Jesus tem feito isso porque Ele te ama, Ele não quer que você se perca, Ele quer que você se salve, porque Ele deseja ter comunhão com você, Ele deseja estar do seu lado, Ele deseja te amar, Ele deseja estar junto com você, meu irmão. Então não rejeite o Senhor Jesus, não fuja do Senhor Jesus, como Jó, como nós temos ouvido aqui já tantas vezes. Não fuja do Senhor Jesus, Ele te ama, Ele deseja estar com você. Irmãos, eu queria concluir com uma lenda, com um hino que eu gosto muito, que os irmãos cantavam muito há alguns anos atrás, que é o hino que chama da harpa cristã, né, que é A Última Hora, que fala assim, acho que muitos irmãos aqui conhecem, eu queria que o Fábio tocasse ele depois. Fala assim: a última hora, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro, o teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, porque o Senhor deseja cativar os nossos corações para ti. O Senhor deseja essa comunhão plena com cada um de nós. Senhor, nós estamos diante da cruz do centro, e do nosso lado, vida ou morte. Senhor, queremos vida, Senhor, queremos salvação, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos, Senhor, ser transformados pelo Senhor. Senhor, nos arrependemos diante de Ti, queremos ser uma vida renovada, uma vida transformada, Senhor, não uma vida religiosa, mas uma vida segundo os Teus oráculos, ó Deus. Senhor, transforma cada um dos nossos corações, Senhor, que nenhum aqui venha se perder, mas que cada um aqui possa achar o caminho do arrependimento, e com o coração contrito e quebrantado, possa se achegar diante do Senhor, e que possa receber galardão, possa receber salvação. Senhor, muito obrigado, Senhor.
por esse momento, pelo pão que vamos partir, pelo cálice que vamos tomar. Senhor, que venha trazer vida, Senhor, que venha trazer renovo, Senhor, que venha trazer salvação. Sim, Senhor, pela fé, que seja o cálice da salvação. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada um que está aqui, abençoe esses elementos, Senhor. Queremos tocar no Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome.